Então hoje é dia de falar sobre A Noite das Corujas, o segundo encadenado da fase do Snyder e do Capullo. Então é isso, meus amiguinhos, continuando a minha saga aqui de reviews dos encadenados e materiais escritos e desenhados aí, respectivamente, pelo Scott Snyder e pelo Greg Capullo. Então vamos falar sobre A Noite das Corujas, a continuação aí da Corte das Corujas e o final, então, dessa primeira saga envolvendo esses vilões novos criados pela dupla. Essas histórias são no começo dos 952, lá de 2011 e no Brasil 2012, sendo que elas saíram pela primeira vez na revista Batman, a segunda série mensal da Panini, edições 8 até 12. Então se você não conseguiu pegar esse encadenado, você pode pegar essas edições mensais da editora Panini para ter as histórias. Não só dessa fase final da Corte das Corujas, mas de outras histórias que estão nesse encadenado também. Esse encadenado aqui é de 2015, mas a editora Panini já relançou ele agora em 2019. Então ele está disponível em as lojas oficiais aí como Amazon, acho que Saraiva também, Submarino e assim por diante. Caso você tenha interesse, deixaria aqui embaixo o link para compra, né? E você ajuda o canal também. Aproveitando, meus amigos, já tem outros vídeos em outras obras onde eu dei meu review envolvendo aí a fase do Snyder e do Capullo. Já falei sobre a Corte das Corujas, já falei sobre Peso Pesado, já falei sobre o Jardineiro. Cheguei até a falar sobre a última obra, digamos assim, dessa dupla com o Batman, que é aquela porcaria lá do Batman, o Último Cavaleiro da Terra. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos aí, veja se você concorda comigo ou não das minhas opiniões. Tem muita gente que não concorda, inclusive fica puto comigo quando eu falo mal do Snyder. E, enfim, fica à vontade aí pra discordar das minhas opiniões. Só não precisa me xingar, né, amiguinho? Por favor. Mas anyway, meus amigos, eu sou uma das pessoas que defende os trabalhos do Snyder e do Capullo lá do começo, né? Acho que o Capullo, geralmente as pessoas não desgostam do trabalho dele. Geralmente, tem algumas pessoas que não gostam, mas a maioria das vezes as pessoas gostam do trabalho dele nos desenhos. O problema mais é o texto do Snyder. Mas eu gosto do trabalho dele, eu não tenho tanto problema assim nessa fase do 952, você já sabe quais são os meus problemas com o Snyder. Inclusive, se você está aqui nesse vídeo esperando que eu fale mal, tipo, com raiva do Snyder, coisa do tipo, infelizmente esse não é o momento. Pois eu não falarei totalmente mal desse material aqui, tem alguns pontos negativos, mas tem pontos positivos também. Então, desculpe decepcionar você caso você tenha vindo para esse vídeo ver eu pistolando aqui com o Snyder, tá? Mas o lance desse encadenado aqui, que ele começa logo depois do final do encadenado da Corte das Corujas. Aqui nós temos os Talon, né, os Garras invadindo a mansão Wayne e indo atrás do Bruce Wayne, enquanto os demais Talon ou Garras vão atrás de outros membros importantes de Gotham City, né? Envolvendo então a Bat-família tendo que salvar essa galerinha. O Bruce Wayne e o Alfred principalmente convocam os demais membros da Bat-família, Robin, As Noturna, Batgirl, Aves e Rapina e assim por diante, para salvar essa galera que vai morrer por causa dos Talon. E o Batman vai investigar um pouco mais sobre a Corte das Corujas e suas influências com a família Wayne, e aí nós temos um grande antagonista surgindo nessa trama aqui, que é... Bom, eu vou ter que falar spoilers aqui, meus amigos. Então, essa história é antiga já, né? Então, bom, o antagonista maior dessa história é uma pessoa chamada Lincoln March, que na verdade se diz irmão do Bruce Wayne. Ele seria o Thomas Wayne Jr., irmão caçula do Bruce. Se é verdade isso que ele está falando ou não, a gente vai descobrir no decorrer da história. Quer dizer, fica em aberto algumas coisas no final também. Mas o grande mote aqui é falar sobre esse passado da família Wayne, envolvendo então esse possível irmão aí do Bruce. Além disso, esse encadenado vai trabalhar também algumas histórias que foram publicadas em paralelo na revista mensal do Batman, com o Jarvis Pennyworth, que é o pai do Alfred Pennyworth, envolvendo a família Wayne, inclusive em relação a essa questão da criança que era para ser irmão menor do Bruce. Também vamos ter uma história que explora a figura da Harper Hole, que mais futuramente aí nas sagas dos 952 do Batman seria a Bluebird. É uma personagem bem interessante. O encadenado finaliza com uma história com o Sr. Frio recontando a origem dele para os Novos 52, que eu vou discutir essa origem com vocês aqui. E é isso, meus amigos, encadenado de 212 páginas com bastante histórias aí. E eu vou dizer para vocês o seguinte, em relação aqui à Corte das Corujas e a finalização desse arco, eu gosto de algumas partes, eu gosto de toda a batalha que envolve ali os Garras dentro da mansão Wayne, principalmente dentro da Batcaverna. O Batman tendo que enfrentar os Talon com a armadura que ele aparece, essa armadura até bem famosa no 952,
Acho que não tão famosa quanto a armadura, o Hellbat lá do Batman e Robin, criado pelo Peter J. Tomasi, mas é uma armadura que eu acho bem simbólica ali pro Batman dentro dessa história. Mas eu gosto de toda essa exploração que o Snyder e o Capullo fizeram dessa batalha gigantesca que tem na Batcaverna. Eu gostei como eles vão pontuando isso, como eles vão mostrando as cenas de ação e toda a resolução envolvendo vilões que são praticamente zumbis, né? É, de certa maneira, aqui uma Noite dos Mortos-Vivos no universo do Batman. Então é muito bom esse começo, assim, esse momento onde tem toda essa batalha. Eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho uma coisa bem simbólica, assim, para esse arco como um todo da Corte das Corujas. E aí depois de toda essa batalha a gente vai ver a investigação do Batman em relação à Corte das Corujas, tentando entender como é que foi toda essa invasão e tentando chegar à Corte das Corujas especificamente, envolvendo até pontos que foram tratados no primeiro encadenado da Corte das Corujas, como lembranças do passado, quando o Bruce era pequenininho e investigava a corte especificamente. E aí que nós chegamos então à figura do Lincoln March, que foi apresentado também no primeiro encadenado, e onde ele se revela então como aí o Thomas Wayne Jr., trazendo explicações que de certa maneira se casam, condizem com coisas que aconteceram realmente com a família Wayne, com o fato da Martha estar grávida no passado, né, enquanto o Bruce era uma criancinha pequenininha, ter o acidente de carro e ter a criança nascido, Thomas Wayne Jr., mas ter ficado viva um dia e depois ter morrido. Mas, pelo que o Lincoln March conta, ele não morreu, ele foi levado para um orfanato lá e foi criado nesse orfanato para depois ser adotado ou apadrinhado pela Corte das Corujas e fazer toda a sua influência na corte para pôr os seus planos em prática contra a família Wayne. Eu acho que é nesse momento que a história perde assim um pouquinho, sei lá, o brilhantismo. Não que o anterior assim fosse uma coisa fenomenal dentro da escrita e dentro dos desenhos, mas eu acho que a história fica um pouco chata nesse momento quando a gente vê a batalha do Batman contra o seu suposto irmão, contra o Lincoln March, que é um garra também. Que ele sai do orfanato lá que vivia o Lincoln March no passado para explorar outras partes de Gotham. E aí tem todo um monólogo envolvendo ali o Lincoln March, falando sobre os locais de Gotham e assim por diante. Foi uma parte que eu achei bem maçante, bem chata de ler, para ser sincero. Se toda a batalha contra os Talon foi interessante, foi bacana, essa batalha contra o Lincoln March foi bem fraca. Eu acho que a construção disso no roteiro ficou bem chato. Não é uma coisa que ficou legal, até porque você está impactado em relação à figura do suposto irmão do Bruce ali. Então você fica, puta, que parada é essa? Aí vem esta batalha, que fica de certa maneira mal construída e acaba não trazendo tanto impacto quanto a questão envolvendo o irmão que você quer saber. E a batalha meio que termina sem, digamos assim, um vencedor, porque a gente vê o Lincoln March desaparecer da trama. Ele vai voltar muito mais depois nas histórias do Batman, lá em Batman Eterno. Então a coisa não fica resolvida aqui. Inclusive a história final se encaminha para toda uma discussão do Batman ali, envolvendo essa questão do suposto irmão que existe. Ele até fala, olha, eu não posso fazer nenhum teste de DNA, coisa do tipo, porque eu não tenho uma gota de sangue desse cara aí, desse Lincoln March, assim por diante. Então eu não posso dizer se ele realmente é meu irmão ou não. Então fica por cima isso. Por mais que o Batman fale, olha, eu acredito que ele não deve ser meu irmão e assim por diante, mas, pô, não posso fazer nenhum teste aqui para comprovar isso. Isso até conversando com o Dick, que o Dick também tem todo um arco envolvendo a Corte das Corujas e supostamente o Dick era para ser um Talon, mas isso é explorado, como eu falei, no trabalho da revista dele, né? Da revista mensal do Asa Noturno na época dos 952. E uma das coisas que as pessoas geralmente criticam em relação ao trabalho do Snyder é que ele não sabe finalizar as suas histórias. E aqui ele meio que não finaliza, na verdade, o trabalho, né? Ele deixa em aberto coisas talvez para explorar mais para frente, e que ele explora de certa maneira. Mas aqui, por exemplo, ele deixa esse mistério em aberto do fato do Thomas Wayne Jr. poder existir. E isso não é tão absurdo, existir um irmão pro Batman, até porque isso não é uma ideia do Snyder, isso tem no passado do Batman. O Batman lá em histórias antigas tinha realmente um irmão, um Thomas Wayne Jr. Então eu não acho tão absurdo trazer essa ideia para as histórias do Batman. Talvez ficou um lance assim mal explorado de deixar em aberto isso, de talvez não resolver isso nesse momento. E talvez também existir essa figura do irmão, por mais que não seja uma coisa que o Snyder inventou,
eu acredito que enfraquece um pouco o arco em si, porque o foco é a Corte das Cruzes. A Corte das Cruzes existe e eu acredito que é bem estabelecido dentro aqui das histórias e na cânone do Batman hoje em dia, porque são vilões interessantes. A figura da Corte, sendo um antagonista para o Batman, a Coruja e o Morcego, é interessante. Mas quando você coloca esse suposto irmão do Batman, isso acaba dando uma diminuída na figura do vilão da Corte das Corujas. Então eu acho que não precisava talvez colocar esse irmão do Batman para você complementar a história. Até porque ele não se tornou também um vilão relevante pro Batman em si, né? A Corte em si já era um vilão relevante, é um grande vilão hoje em dia. Tanto é que daqui a pouco deve aparecer em videogame a Corte como um todo. Já apareceu em série, assim por diante. Então eu acho que foi um excesso trazer esse Thomas Wayne Jr., pelo menos na minha visão. Mas toda a batalha, por exemplo, do Batman contra o Talon na Batcaverna é interessante, eu gostei disso. Então em relação à Corte das Corujas, né, a esse final da Corte das Corujas, eu acho que tem pontos positivos e negativos. Eu acho que deixar em aberto esse irmão e trazer esse irmão, não sei se foi uma das melhores coisas. Por mais que eu não acho a ideia absurda, na verdade. A ideia pra mim não é algo que tange a tipo, puta que pariu, que ideia de bosta. Porque, novamente, não é algo que o Snyder tirou da bunda. É uma coisa que existe dentro dos trabalhos envolvendo os quadrinhos do Batman. Dito isso, eu posso dizer que a primeira parte da Corte das Corujas, lá o primeiro encadenado, é interessante, tem seus pontos negativos também. Essa primeira parte aqui, dentro desse encadenado, é legal, a batalha toda contra os Talons é interessante, mas agora realmente esse finalzinho, e especificamente é mais a última edição, sabe? Que a gente vê ali esse irmão aparecendo que não é legal. Então fica minhas informações em relação a isso. E as demais histórias que nós temos nesse encadernado, eu acho que são interessantes. A história que mostra o Jarvis Pennyworth falando sobre a Corte das Corujas e todos os problemas que a família Wayne foi tendo com a corte aparecendo, também é construída de uma maneira que traz um escopo bacana envolvendo a corte em Gotham e com a família Wayne. Eles até dão, digamos assim, uma esbarrada também nessa questão da Martha grávida e perdendo o filhozinho, né, o Thomas Wayne Jr. Mas, fora esse fato, que eu acho que não atrapalha a história, eu gosto de ver o personagem principal da trama, que é o Jarvis Pennyworth, conversando com o Alfred através de uma carta que o Alfred leria depois, e mostrando toda essa questão da corte, a influência dentro de Gotham. Eu acho que isso é um ponto interessante, uma abordagem bacana que a trama trouxe. Aliado aqui ao bom trabalho de desenho do Rafael Albuquerque. Eu gostei como ele trabalhou ali, por exemplo, o Garra, como ele caracterizou esse personagem, como ele caracterizou também as cenas que envolvem a chuva ali, toda a perseguição do Garra com o Jarvis. Eu gostei como ele compôs a narrativa nesse trabalho de desenho, o Rafael. Então é uma história bacana, complementar as edições mensais do Batman, mas ela tem seu brilhantismo próprio que vale a leitura. E além dessa história, nós temos então a história que se aprofunda na figura da Harper Hole, que é uma boa personagem. Ela e o irmão dela na verdade, né, são personagens interessantes que mostram um lado diferente de Gotham, na verdade um lado importante de Gotham, que é o Narrows. São dois irmãos que têm problemas, inclusive de bullying homofóbico ainda, dentro dessa parte da cidade, e a Harper tendo a sua relação com o Batman. Então é uma história legal, que é escrita até pelo Snyder, com também o trabalho aqui do James Tynion IV. O James Tynion, ele inclusive ele é bissexual, ele tem uma experiência em relação a isso, então é interessante ver o roteirista trazendo suas experiências para esses personagens, para Harper e pro irmão dela também, que é homossexual e sofre esse bullying homofóbico. E é uma personagem interessante, a Harper, porque ela vai se construindo aos poucos para se tornar a Bluebird mais pra frente. É claro que depois, mais pra frente, nos quadrinhos atuais, essa personagem sumiu, na verdade. Ela foi explorada lá na fase do James Tynion na Detective Comics, mas depois não vi mais ela. Mas essa história é interessante, ali tem momentos sensíveis envolvendo essa questão do bullying, tem momentos interessantes, a maneira como Batman aparece para defender os dois e ajudar para evitar essa questão do bullying homofóbico, eu curti bastante. E mostra todo o problema que é esse bairro de Gotham, que é o Narrows, né? O Gotham tem um monte de bairro que é complicado, né? Tem o Narrows, tem o Beco do Crime, tem a Zona Leste, então é complicadíssimo aí várias regiões
de Gotham City. Mas boa história, eu curti bastante. E finalizamos com a história que traz então uma nova origem para o Senhor Frio, que tem aí os roteiros também do Snyder e o James Tynion, que eu acho essa história, puta, ferraram com o Senhor Frio aqui, hein? Eu acho que essa atualização dos Novos 52 aí que trouxe pro Senhor Frio ficou bem fraco, porque quando foi estabelecido o Senhor Frio lá no Animated Series, e isso foi trazido também para os quadrinhos do Batman, os quadrinhos convencionais, nós temos um personagem muito interessante, com um passado bem triste, na verdade, bem trágico. O Senhor Frio, o Victor Freeze, é um personagem muito interessante, com seus problemas envolvendo sua esposa, que ele precisa achar uma cura para ela, acaba tendo um acidente e tem toda essa dramaticidade dele querer achar a cura, mas pô, ele precisa fazer o impossível é esse aqui, crimes, para poder tentar curar ela. É uma ideia interessante, que é bem trabalhada em muitas coisas, é bem trabalhada no Animated Series e que, assim, não precisa mexer nisso. Mas aqui a galera resolveu mexer nisso. E quando eles mexem aqui para mostrar que o Victor Freeze não tem toda essa dramaticidade envolvendo sua esposa, que a pessoa que está congelada ele está tentando curar é outra pessoa que não tem nada a ver com o Victor Freeze, inclusive mostrando que ele é um psicopata, eu acho que ficou muito ruim isso. Você tirou a genialidade que foi trazida para esse personagem lá nos anos 90, que era um nada antes disso, e se tornou relevante, para colocar ele dentro de um patamar de relevância novamente. Eu acho que essa origem ficou bem fraca que foi construída no 952. Tirou toda a dramaticidade que foi colocada no personagem. Não entendi por que foi feito isso. Não entendi por que você foi mexendo numa coisa que já era boa. Eu não sei se o Snyder e o James Tynion quiseram criar, na verdade, uma figura realmente criminosa do Senhor Frio aqui, uma figura que pareça ser um psicopata e não um cientista frustrado com problemas que envolve toda essa questão de querer curar sua esposa. Inclusive criando todo um paralelo com Bruce Wayne, fazendo com que o Bruce Wayne seja o vilão da vez, tirando, por exemplo, lá a galera da Goth Corp que ferrou a vida do Victor Freeze. Eu acho que, cara, ficou muito mal feito isso aqui e cagaram com o personagem. Tanto é que nessa fase do 952 o Mr. Freeze era irrelevante, né? Um personagem que não faz nem cheira. Ainda bem que depois disso esqueceram essa parada, né? Inclusive mais recentemente na revista Active Comics lá do Peter G. Tomasi, nós tivemos de volta essas explorações envolvendo o Freeze tentando curar a sua esposa, né? Por mais que eles tenham feito algo a mais envolvendo a esposa na revista Active Comics, pelo menos eles voltaram para essa origem que é a mais significativa do personagem, é mais dramática e muito melhor construída, e não essa besteira que fizeram com o personagem. Eu não sei se alguém gosta do Victor Freeze dessa maneira, sendo um psicopata que tem, sei lá, vontade de machucar outras mulheres, do que um cara que tem a sua esposa e está querendo curar ela. Eu acho que isso é muito melhor do que isso que o Snyder e o Tynion fizeram. Mas pelo menos os desenhos aqui do Jason Fabok, eles complementam a história narrativa de uma maneira boa, uma maneira que deixa a história interessante se lida. Por mais que toda essa ideia criada pelo Snyder e pelo Tynion seja horrível. Então, um ponto positivo, pelo menos aí o Fabok fez sua parte, né, para manter pelo menos uma história que seja interessante nessa visão narrativa. Agora, da ideia, realmente vai ficar devendo o negócio aqui. Mas, no todo, um bom encadenado assim, em relação à figura da Corte das Corujas. Eu acho que um encadenado que trouxe bem o que é a Corte, finalizou essa primeira parte da Corte das Corujas. E essa exploração também da Harper Hole como Bluebird, a futura Bluebird, também é interessante. Então, é um encadenado que, na sua maioria, traz histórias aqui que são bem pontuadas. Inclusive essa parte do Jarvis Pennyworth aí enfrentando a corte também ficou interessante. Um belo desenho do Rafael Albuquerque, o desenho do Greg Capullo, o desenho aqui também de Jason Fabok, que são bons desenhos que compõem muito bem a narrativa. Então tem vários pontos positivos desse encadenado. Tirando essas questões negativas que eu coloquei aí, principalmente de vilões, né? O Thomas Wayne Jr. aí, o Senhor Frio, então essas partes ficaram complicadas, mas no todo é um encadenado que eu recomendaria a leitura caso você seja fã do Scott Snyder. Se você odeia, não precisa ir atrás, tá? Mas se você gosta dos trabalhos do Snyder, eu acredito que você vai gostar disso aqui também. Então fica a dica, meus amigos, eu acho que essa fase primeira aí da Corte das Corujas do Snyder do Capullo é interessante como introdução desses vilões. Eu acho que pontuam muito bem o que é a Corte das Corujas para Gotham e para a vida do Bruce Wayne.
do Batman. Então agora eu gostaria de ouvir de você, se você gosta dessas histórias, se você acha bacana ou não. Tem muita gente que odeia, eu sei, tudo bem, cada um com a sua opinião, mas tem muita gente que gosta também. Traga a sua opinião aqui embaixo, bem como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Aproveite e veja os outros vídeos que tem na playlist que vai aparecer no final aí, com os reviews de outras histórias aí do Snyder do Capullo. Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!